Segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Já se inscreva no canal, deixe o seu joinha e muito obrigado porque você está aqui comigo todos os dias. Vamos ler o Evangelho que está em Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos aqui um dilema na vida de uma pessoa que gera um dilema na vida dos próprios apóstolos, dos próprios discípulos. Vejamos, um homem, um jovem, vem, se ajoelha diante de Jesus e pergunta: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Meus queridos irmãos e irmãs, veja que este homem, este jovem, está no caminho correto. Ele se pergunta sobre a vida eterna. Quantos de nós talvez nós não nos perguntamos mais sobre a vida eterna? Queremos viver como se tudo se resolvesse aqui agora, como se depois nada acontecesse. E não, meu irmão, minha irmã, nós que somos cristãos católicos precisamos nos perguntar sempre sobre a vida eterna, porque Jesus veio para nos salvar. E nos salvar o quê? Da condenação eterna no inferno. Porque Jesus Cristo quer nos dar a vida eterna no céu, na glória eterna. Então, Jesus Cristo que olha para ele, percebe que ele é um bom rapaz, um bom homem, quem sabe tem uma potência como cristão. Jesus diz para ele: Tu conheces os mandamentos? E eu te pergunto, você conhece os mandamentos? Olha só, meu irmão, vamos lá. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aqui Jesus está fazendo como que um resumo, mas nós conhecemos os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, não faltar missas de domingo e preceito, honrar pai e mãe. E na sequência, meu irmão, eu conheço. E se conheço, eu estou vivendo? Veja que Jesus Cristo, ao perguntar isso para o jovem, ele responde: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso, não a metade, não são tanto, mas tudo isso tenho observado, tenho vivido e colocado na minha vida desde a minha juventude. Agora repare, esse homem, esse jovem que está vivendo tudo isso, os 10 mandamentos, à risca, desde a juventude, está perguntando como faz para ir para o céu. Queridos, se isso não nos acende uma preocupação, eu não sei como o nosso coração está. Porque se ele está querendo ir para o céu, mesmo seguindo todos os mandamentos, ele tem dúvida como ir para o céu, e nós que talvez nós não seguimos nem a metade, nem 70%, nem 30%, nem 10%, nem 5% dos mandamentos, tudo que vem a seguir aqui, Jesus Cristo vai dizer para uma pessoa que já está vivendo os mandamentos.
ou seja, que ainda está numa progressão, que quer fazer uma progressão na vida cristã, não quer ficar na mediocridade do eu não mato, não roubo, então tá bom. Não, esse jovem já deu um passo a mais e agora Jesus Cristo quer esticá-la mais, porque para ir para o céu é preciso de mais. Então Jesus olha com ele com amor. Por que com amor? Porque percebe ali um bom homem, um bom jovem, uma boa pessoa, alguém que está lutando para de fato agradar o coração de Deus. E então Jesus diz, só uma coisa te falta, só uma coisa, é isso, você está precisando de fazer isso. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me, ou seja, se desapega daquilo que você mais ama, depois você vai me seguir. Ou seja, meu irmão, minha irmã, para este homem, para esse jovem, era o dinheiro. E para você, o que te falta desapegar? É a sua ideia? Te falta de desapegar da sua própria cabeça, dos seus vícios, das ideologias que te sondam? O que falta para você? Para ele é o dinheiro. E para você é uma pessoa? Para você é um modo de vida? Para você é um horário no dia? Para você é um ambiente? É o que você está consumindo? O que falta para você, meu irmão? Olha que aqui, antes de tudo isso, tem que seguir os mandamentos. Depois de seguir os mandamentos, existe sempre em nossos corações algo que a gente diz, não, isso aqui eu não consigo abrir mão. De tudo que foi falado, isso aqui eu não consigo. E Jesus vai olhar para mim e para você hoje e vai falar, tudo bem, meu filho, você está aí vivendo, lutando para viver os 10 mandamentos, mas está te faltando isso aqui. E sem isso aqui você não pode me seguir. Qual é a reação dele? Talvez muita é a reação da nossa vida também. Talvez muito se assemelhe àquilo que eu vou reagir. Ele, quando ouviu isso, ficou abatido. Ele ficou abatido. Como vender tudo? Ele foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico, era muito senhor de si, tinha muitas manias, tinha muitas ideias, ele era muito rico, ele não queria abrir mão daquilo que dava segurança para ele. Por isso, mais uma vez eu te pergunto, o que está faltando para você seguir a Jesus de coração mais aberto, de coração mais entregue, de coração mais generoso? Sempre existe algo, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos abrir mão e que custa. Nós vamos entrar na Quaresma depois de amanhã. Custa abrir mão de certas coisas por amor a Jesus, custa. Mas Jesus abriu mão Jesus abriu mão da realeza, ou seja, ele, sem deixar de ser Deus, ele se assumiu como ser humano. Ele abriu mão de ser da realeza do céu, sendo Deus, ele se fez homem para viver a nossa miséria por amor de você, por amor de mim. Depois ele passou pela cruz, ele sofreu tudo o que ele sofreu por amor de você, por amor de mim. Ele abriu mão de tudo, por mim e por você. E eu e você, o que está faltando abrir mão por Jesus Cristo? Ele ficou triste, foi embora, e Jesus disse, como é difícil os ricos entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus. Como é difícil uma pessoa que é apegada, se uma pessoa pobre, talvez apegada a um ambiente, a uma pessoa, a uma ideia, e não quer abrir mão para ir para o céu. Como é difícil. Então Jesus Cristo, mais à frente, diz, meus filhos, ele repete, ele enfatiza, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E aqui meu irmão já quebra aquela mentalidade de que eu posso ficar sem fazer nada, que eu vou para o céu. Não é assim. Jesus está falando, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Como é difícil a salvação, é difícil. Então eu vou ficar sentadinho aqui, eu não vou nem matar e nem roubar e pronto, eu vou para o céu. Não é bem assim. Além de você deixar de matar, de roubar, de faltar à missa, de casar, além de você casar na igreja, batizar seus filhos, além de você amar a Deus sobre todas as coisas, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o homem da próxima, além de você não cobiçar as coisas dos outros, de não pecar contra a castidade, você ainda precisa fazer algo a mais. O que te falta para entrar no reino de Deus? E por que é difícil entrar? Porque isto que te falta, isto te custa muito. E às vezes você e eu não queremos abrir mão disso. Então, meus irmãos, é esta luta, é esta batalha de nós que estamos aqui para ir para o céu. Os discípulos ficam espantados e dizem, então quem pode ser salvo? Bom, se uma pessoa que é rica, que aos olhos da sociedade tem tudo, aos olhos da sociedade foi abençoada porque tem tudo. A falsa ideia de que aquele que tem foi abençoado, aquele que não tem foi amaldiçoado. Isso era do tempo de Cristo e às vezes ainda continua com a falsa teologia da prosperidade. Mas os discípulos se perguntam, quem é que pode ser salvo diante desta dureza?
Quem é que pode ser salvo diante desta realidade da conquista do céu? E Jesus olha para eles e diz: para os homens isso é impossível. Por que para os homens é impossível? Porque nós temos limites, nós não conseguimos por nós mesmos, nós somos pecadores, nós somos frágeis, nossa condição é muito frágil. Mas a minha fragilidade nas mãos de Deus se torna algo muito forte. Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível, mas para Deus realizar o possível no meu impossível, eu preciso... O que te falta? Está te faltando isso. O que te falta? Eu preciso abrir mão disso. Eu preciso sacrificar este elemento que você já sabe o que é. E se não sabe, pare e pense. Porque para Deus realizar o possível no meu impossível, eu tenho que, de fato, conseguir abrir mão daquilo que eu tenho mais apego na minha vida, para que, abrindo mão, eu abra o meu coração e o Senhor realize os possíveis naquilo que é impossível para mim. Então veja, meu irmão, não é para desistir, não é falar que eu vou ficar à toa e Deus vai me carregar. Deus me carrega, mas eu preciso me permitir ser carregado pelo Senhor. Amém. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado. Não desliga, se inscreva no canal. Agora é hora de você deixar o seu joinha, se você já não deixou lá no início, e escrever uma frase que te chamou a atenção. Meus queridos irmãos e irmãs, está chegando quarta-feira de cinzas. Nos preparemos. Escolha já a sua penitência, escolha já o seu momento de oração a mais que você vai fazer nesta quaresma. Perceba, veja o que você pode ajudar também as pessoas, ou seja, jejum, esmola e oração, sacrifício que nós precisamos fazer, orações que precisamos aumentar e caridade que precisamos fazer para vivenciarmos bem este tempo quaresmal. Quarta-feira de cinzas, 9h30 em Baliza, 19 horas em Bom Jardim. Estejamos atentos à programação paroquial. Você que me ouve de outra cidade, busque a sua paróquia e participe da Santa Missa. Participe da Santa Missa e vamos vivendo dia após dia esses momentos quaresmais para nós nos santificarmos mais e estarmos prontos para os possíveis de Deus, para que o possível de Deus realize os impossíveis na minha vida. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.